Bom dia pessoal, estou de cenário novo e eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse cenário. Nós estamos em casa nova, então eu estou utilizando os mais diversos cômodos aqui para ver como fica melhor para a gravação. Então comenta aqui embaixo, o primeiro a comentar eu vou fixar ou fixo o que tem mais curtida. Vou fixar algum comentário, vou responder vocês, então se você entrou nesse vídeo agora já comenta. No vídeo de hoje tem polêmica, porque todo vídeo aqui tem polêmica. Nós vamos falar de Felipe Neto, vai ter Lula falando bobeira de novo internacionalmente, vai ter Globo com aquela narrativa de que policial não presta. E para encerrar, para quem é do Rio Grande do Norte, eu vou falar sobre a engorda de Ponta Negra. Mas antes de começar, vamos para essa notícia. Petrobras aumenta a gasolina em 7,1% e gás de cozinha sobe 9,8%. Sabe aquela ideia que o pobre iria comer picanha, cervejinha todo final de semana? Parece que nem cozinhar mais miojo o pobre vai conseguir fazer. Porque até para fazer miojo de picanha você precisa do gás de cozinha. E não tem como comprar Cup Noodles porque Cup Noodles é de Playboy. Cup Noodles é o quê? 6, 7 reais? Não é menos, né? 5, 4. Não sei, não compro. Daí eu vi alguns memes, o pessoal comentando: vamos apostar quem chega primeiro em 6 reais, se é o dólar ou a gasolina. Pessoal, aqui em Natal, a gasolina já tá 6,30. E já faz tempo isso, tá? Com certeza com esse aumento aqui vai pra lá de 6,50. Nem o etanol tá compensando não colocar mais. Eu tava colocando etanol de 4,20 e agora já tá em 4,60. Então aquela máxima que o pobre iria comer picanha, tomar cervejinha e voltar a andar de avião, cara... Se a gasolina tá esse preço, imagina as passagens aéreas. Eu tive que viajar recentemente para Santa Catarina e depois ir pro Rio Grande do Sul. E óbvio que eu fui, eu tenho que voltar. E assim, pelo amor de Deus, os preços das passagens é um preço praticado que... até pra classe média tá insustentável. Realmente hoje só rico tá viajando de avião e só rico tá fazendo viagem pra lazer. Mas o gênio do Lula que resolve problemas internacionais, ele tá trabalhando. Deixa o homem trabalhar. Vamos parar de criticar o governo. E qual foi dessa vez? Vamos reagir aqui. Precisamos de um mundo de paz. Essa é a razão do nosso engajamento em prol de uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia que efetivamente envolva as duas partes. O apoio do Brasil e África do Sul em sua ação na Corte Internacional de Justiça visa por fim a matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza. Encerro com o registro da vitória das forças progressistas nas recentes eleições do Reino Unido e na França. Ambas são fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo. Muito obrigado. Extremismo. Vocês lembram que o Lula falou que ia resolver o conflito da Ucrânia e Rússia com a cervejinha com Zelensky? É óbvio que isso simplesmente não aconteceu e não teria nem probabilidade de acontecer, porque primeiro, isso é um conflito real de Rússia e Ucrânia. E segundo, desde o início, o Lula se posicionou com uma certa simpatia à Rússia. É tanto que rolou até uma mini treta entre o Zelensky e o Lula. Na verdade, entre o Zelensky e a diplomacia brasileira. Mas segundo os especialistas da Globo, o Lula ele é um grande democrata, ele é um grande estadista que representa muito bem o Brasil lá fora. E aqui a gente entra em outra situação que é o seguinte: o cara, mais uma vez, reitera tudo o que ele falou sobre Israel em relação à faixa de Gaza. Como se não tivesse sido exatamente o grupo terrorista do Hamas invadido Israel e feito as maiores atrocidades que vocês viram no período que estourou. Desde estupro, mulheres, desde crianças e as maiores atrocidades possíveis com os reféns. Então o Lula pega todos esses movimentos tirando, desde o Putin lá com a Rússia invadindo a Ucrânia, desde o Hamas invadindo Israel e fala: eu acho razoável me posicionar ao lado desses caras. Porque perceba, Israel é a única democracia no Oriente Médio. E a esquerda que tem muito esse discurso de que vamos preservar a democracia, porque foi o discurso que ganhou as eleições, né? Era a turma do paz e amor, o amor venceu. É o amor contra o ódio. Mas a gente percebe que o ódio necessariamente na linha da esquerda é um ódio seletivo. Porque só é ódio quando parte do adversário deles. E se parte do adversário deles, não é mais uma caracterização de apenas um adversário. Eles pegam esse adversário e chamam de fascistas. E esses fascistas, que são adversário deles, mas na verdade não são fascistas, eles também são colocados em outro escopo que é extrema-direita. Então, como meu adversário é extrema-direita e é fascista e é meu adversário, então logo eu vou me posicionar sempre aos simpatizantes desse grupo. Porque vamos ser sinceros, muito da influência do Lula ter se posicionado a favor do Hamas e as esquerdas também terem se posicionado a favor do Hamas, tem muita influência porque Israel já foi um aliado de primeira ordem do governo passado. E Israel também, historicamente, é muito amigo dos Estados Unidos. Então, dentro desse cenário político internacional, a esquerda é capaz de jogar a diplomacia do Brasil no lixo para justificar as suas maluquices ideológicas. E falando em ódio, vocês não vão acreditar. Vocês viram essa aqui? Olha só o que o Felipe Neto publicou: quero viver bastante para ter tempo de agradecer o suficiente por tudo que esse universo me proporcionou. Novo livro de Felipe Neto lidera a lista de mais vendidos da Amazon em apenas 6 horas. Ainda em pré-venda, abre aspas, Como Enfrentar o Ódio será lançado na Bienal do Livro em setembro. Obra traz relato franco e pessoal do influenciador. E aqui quem fez assessoria de imprensa é claro que é a Globo. O problema do brasileiro é que ele tem uma memória muito curta. Gente, se a gente fosse eleger
uma presidência do ódio no Brasil, eu não tenho dúvida que seria Felipe Neto presidente e o André Janones vice. O Felipe Neto, ele ficou famoso justamente praticando o ódio na internet. Quem aqui não vai lembrar do quadro dele do Não Faz Sentido? Na verdade, só quem é mais velho vai lembrar. Mas diz pra mim se aquilo era ou não era o ódio puro. Inclusive, tem um vídeo que eu não posso nem usar aqui, porque sempre que a gente usa esse vídeo, a monetização do YouTube cai. Isso também é algo muito absurdo. O Felipe Neto tem muito trânsito com o pessoal do Google aqui no Brasil. Isso, cara, eu não duvidaria que o Felipe Neto já passou um checklist pro YouTube pra falar: ó, esse tipo de vídeo aqui não monetiza, ou melhor, nem solta, ou melhor, nem cria impressão, nem indica esse vídeo, enfim, pega esse vídeo e joga no lixo. Porque sempre que a gente utiliza os vídeos do Felipe Neto batendo na Dilma, batendo no governo Lula, batendo no PT, os vídeos simplesmente não monetizam. E os vídeos sempre flopam. Ou seja, o livro aqui do Felipe Neto, de suas experiências, na verdade ele vai contar pra você como reescrever a história. Porque no final do dia, no Brasil, o jogo de poder é sempre sobre isso. Quem consegue estar no poder no Brasil sempre tá reescrevendo a história, sempre tá contando a história da sua maneira. E no Brasil ainda tem aquela máxima que justifica toda a impunidade que nós vivemos, que é a famosa frase: quem pode mais, chora menos. Você acha que um país sério, o Felipe Neto, o Felipe Neto, esse cara aqui que pinta o cabelo de roxo, de rosa, o cara que faz vídeo pra criança, o cara que tomou banho numa banheira de Nutella, o cara que imita uma foca, o cara que faz os maiores absurdos possíveis, que já praticou o ódio, fez a sua carreira em cima disso. Você acha que o Felipe Neto ia ser levado a sério num país sério? Óbvio que não. O Felipe Neto é levado a sério no Brasil porque o Brasil virou uma republiqueta das bananas. E o livro do Felipe Neto ter esse número de vendas ainda na pré-venda só demonstra que o brasileiro, ele simplesmente ainda não aprendeu como funciona o game no Brasil. Mas deixando um pouco o Felipe Neto de lado, vamos falar da rainha da hipocrisia e da rainha do caos do Brasil. Vamos falar de Globo. Vamos reagir aqui a um vídeo da Globo News. Eu acho que é Globo News, se não for, enfim, vamos reagir a Globo. Você tem a cultura e tem a cultura da sociedade, Júlia. A cultura nossa, que a cultura nossa é o seguinte: você dá bom dia pro gari, você dá bom dia pro pessoal quando você vai. Antigamente dava pro jornaleiro, até lá ele dá pro jornaleiro, mas não é isso não. Pessoal, comenta aqui embaixo se você dá bom dia pra todo mundo, se você falar opa. Eu falo geralmente opa. O apontador de bicho aqui no Rio de Janeiro: ô, bom dia, tudo bem. Pro policial, a população não dá bom dia. Não dá bom dia, passa. Oi? Não. Não dá. Não é uma pessoa integrada à vida do bairro. Lógico, eu estou generalizando. Gente, olha o pá de merda que esse jornalista acabou de falar. Esse cara, ele é pago para isso. Esse cara, ele passou, sei lá, 5 anos na faculdade para falar isso. Esse cara, ele realmente acredita que o problema do Brasil, o problema da periferia, o problema generalizado que existe dos crimes no Brasil não é culpa do criminoso, é culpa da sociedade e é culpa da polícia. Porque a dupla de moto que está determinada para assaltar um trabalhador, essa turma de moto, ela está sendo influenciada, primeiro, pela violência da polícia fascista, e segundo, ela está sendo vítima e influenciada de uma sociedade capitalista opressora. Mas o problema desse discurso, desses jornalistas que passam 5 anos estudando e para ser jornalista e desses palpites aí, é o seguinte: esse discurso, ele simplesmente não existe na realidade. Eu me sinto extremamente seguro quando eu vejo a polícia. E por que eu me sinto seguro? Porque eu sei que aquele servidor público, na figura de um agente policial, ele está ali para defender a sociedade. Ele está ali para nos proteger da bandidagem. E se necessário tiver que agir com violência para bandido, tem que agir com violência. Ou você acha que quando o vagabundo aponta a arma para um policial ou atira no policial, o policial tem que fazer o quê? Tem que puxar livre, como vocês falam, pro bandido? Você acha que tem que abrir os peitos e falar: ó, atira em mim que eu vou tentar prender você na mão? Você acha que é isso? Óbvio que não. E de novo, eu vou utilizar um exemplo meu, mas sempre que eu passo pro policial, ou eu cumprimento com gesto, ou eu cumprimento com bom dia, com boa tarde, ou com o que eu falei aqui, com opa. Eu falo opa para todo mundo. Chega um lugar para assim, opa, e balança a cabeça aqui, é assim, ó, opa. Comenta aqui se você faz isso também. E para não ficar só no meu exemplo também e na percepção que eu tenho ao meu entorno, eu quero saber de você também que me assiste aqui. Quando você passa por um policial, você cumprimenta? Nem que seja com um gesto, com a cabeça, com opa, com bom dia, com boa tarde, com boa noite. E quando você está na presença de policiais em algum local público, você se sente mais seguro? Ou você acha que as pessoas realmente odeiam a polícia? Porque se esse ódio contra a polícia fosse de maneira generalizada, eu não viria só a manifestação da esquerda falando aquele grito de guerra lá. Não acabou, tem que acabar, queremos fim da polícia militar. Eu fui tanto manifestação assim defender a polícia que eu já decorei como é que é o grito de guerra deles. Então esse grito de guerra, ele parte sempre da esquerda e não tem uma massificação dentro da sociedade real. Esse discurso só funciona dentro daquela bolha radical que acredita que o bandido é uma vítima da sociedade. Inclusive, até fiquei curioso agora para saber se no livro do Felipe Neto tem algum tópico assim de falar sobre o ódio contra a polícia ou o ódio contra os brancos. Será que o Felipe Neto falou disso no livro dele? Ou só é o ódio contra a extrema-direita, que eles pintaram agora como extrema-direita? Porque
Pro Felipe Neto, eu sou um cara que sou fascista e sou de extrema-direita. Pergunte o porquê, ele não vai saber falar, mas pra ele eu sou. Talvez a única justificativa plausível que ele encontre, ou qualquer outro cara que apoie ele, ou sei lá, seja fã, é falar que eu discordo dele, que eu defendo coisas extremistas. E eu vou perguntar o que é coisa extremista e ele também não vai responder o que é. Então no final do dia é uma grande confusão, esquizofrenia de pensamento que, se eu parasse pra ler esse livro do Felipe Neto, eu acho que eu iria vomitar em cima. Mas pra não me alongar muito aqui no tema, eu quero deixar um corte sobre a engorda de Natal, que eu quero falar sobre isso com vocês agora no finalzinho pra encerrar. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês, tá? Eu vou deixar esse corte e já vou voltar falando. Engorda de Ponta Negra. 2 erros não fazem um acerto. Entenda tudo o que está acontecendo neste vídeo. Você não chama um técnico de internet para o seu endereço se você não está em casa. Isso que vocês estão vendo é o cartão postal da cidade do Natal. Praia de Ponta Negra, onde fica o belíssimo e histórico Morro do Careca. Orla completamente vazia de turistas e até mesmo de nativos, apenas comerciantes com suas lojas vazias. A ineficiência e a burocracia do poder público demonstra mais uma vez que não é capaz de desenvolver os problemas reais da cidade e do estado. A engorda não é a invenção da roda. A Praia de Copacabana já fez, Praia de Iracema, Balneário Camboriú e outras espalhadas pelo Brasil. O problema não é só a engorda de Ponta Negra. Veja a Zona Norte com as lagoas de captação e a obra do ET atrasada até hoje. Caerne, Idema, Estado se tornaram uma grande máquina de mamata onde você paga muito. E não é que você recebe pouco, você recebe exatamente nada. A vinda da Fraga e a sua volta sem resultado vai custar milhões aos cofres públicos. E de quem é a culpa? A culpa é sua que mora nesse estado e nessa cidade e continua votando nas mesmas figuras que sempre fuderam a sua vida e, em consequência, a minha também, que infelizmente paga o preço pela sua burrice. Em nome de se manter no poder, a senhora senil Fátima Bezerra é capaz de jogar contra o próprio povo para fazer sangrar o seu inimigo. Este é o governo que nós temos. No início do vídeo eu falei que você não contrata um técnico para ir ao seu endereço se você não está em casa, porque a Prefeitura de Natal fez exatamente isso. Mandou a draga vir para Natal sem antes ter a licença do IDEMA. Daí a gente entra em outro problema, que é o seguinte: o IDEMA ele realmente tem os seus prazos para serem cumpridos, só que o IDEMA está sob a tutela do governo do estado. E a gente sabe que o IDEMA está subordinado ao governo do estado e o governo do estado é do PT e o PT tem uma pré-candidata a prefeito em Natal. E esse tema da engorda já é o que vem pendurando aí há tempos. Desde 2012 já vem sendo discutido isso. Não é algo exclusivo do governo Álvaro. E como o Carlos Eduardo fez uma certa colisão com o PT, e o Carlos Eduardo já tentou ser pai dessa engorda de Ponta Negra, eu não duvido que está sendo feito aqui um tipo de politicagem, jogando inclusive contra o próprio povo, porque no final do dia o dinheiro da draga que veio aqui para Natal e teve que voltar sem resultado nenhum, foram milhões aí para fazer nada, na verdade, só para ela vir para cá e depois voltar. Saiu do teu bolso. Então a governadora do estado, ela tá de fato disposta a sabotar o próprio povo. Quer dizer, o próprio povo não, que ela é da Paraíba. Mas ela está disposta a sabotar o povo em troca de fazer sangrar o seu inimigo. Porém, é como eu falei também no início do vídeo, 2 erros não fazem um acerto. A prefeitura, diante de tudo isso, resolveu fazer uma manifestação em frente ao IDEMA. E rolou quebra-quebra. E não foi quebra-quebra no sentido que eles entraram lá para quebrar tudo. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu empurra portão, aconteceu uma certa confusão ali de vias de fato. Nada tão generalizado como a Natália Bonavides quis colocar, que seria o novo 8 de janeiro, para tentar colocar dentro de todo esse movimento aí a extrema-direita, enfim, fascista, golpista, etc, etc, etc. Só que perceba, se você quer agilizar um processo, se você quer sair bem na narrativa, esse tiro de tentar ir no IDEMA e fazer uma manifestação de invadir o IDEMA saiu completamente pela culatra. Porque com isso, você deu uma munição gigantesca para a esquerda. E a esquerda, ela sempre vai utilizar os pontos fracos do seu adversário e vai pegar esse ponto fraco e vai fazer isso aqui. Eu já tô acostumado com isso, porém eles não conseguiram fazer comigo porque simplesmente não tem um teto de vidro. Mas o ponto é, de fato existe uma má vontade ou uma percepção de má vontade do IDEMA, e isso a gente pode ligar ao governo Fátima, que pode ligar também ao Carlos Eduardo, mas também existe aqui, não vou falar ingenuidade, mas sei lá, um erro de estratégia, nem sei definir isso para não chamar de burrice do governo Álvaro, e não saber explorar da maneira correta essa pauta, porque é uma pauta legítima e uma pauta que realmente tem que ser feito com urgência. A Orla de Ponta Negra, não sei se você já viu aqui, se você que me acompanha é de outro estado, se você já viu na Praia de Ponta Negra, é ridícula. A Orla de Ponta Negra é simplesmente ridícula. O que fizeram com a Orla de Ponta Negra aqui, atrasaram a cidade no mínimo em 10 anos. Então é uma obra que precisa extremamente de urgência para ser concluída, inclusive já está com recursos para isso, mas ao mesmo tempo é uma obra também que vai necessariamente precisar de articulação política e de inteligência para que isso seja resolvido. E antes que venham os ambientalistas aqui de plantão, pessoal, isso já é um projeto que está acontecendo há 5 anos. E engorda de praia não é a invenção da roda, ele não está descobrindo a luz. Já foi feito várias vezes aqui no Brasil, em Balneário Camboriú, Copacabana, Praia de Iracema, em Fortaleza. Aqui em Natal, a própria empresa que já realizou várias obras como essa está afirmando à torta e à direita que
Em Natal, a engorda de Ponta Negra é a maior burocrática que eles já viram. E a gente não pode falar que isso é normal. E a confusão de bastidores que eu vi é estagiário da UFRN que trabalha no IDEMA respondendo um professor que tá trabalhando na prefeitura e fica um jogando pro outro e a resposta, mas responde isso aqui, mas não respondeu isso aqui. Enfim, tá rolando esse joga pra você, joga pra mim, não resolve nada e até agora a gente realmente não tem nada. E o salto dessa disputa com tudo que ocorreu hoje, eu posso dizer que é até negativo, porque nós temos a Fraga que veio até a orla e depois retornou sem resultado nenhum, gerando custo orçamentário aos cofres públicos. Nós temos a prefeitura se mobilizando para fazer uma manifestação no IDEMA e fazendo, de certa maneira, algo completamente desnecessário. Não que a manifestação seja desnecessária, a manifestação é completamente legítima, mas a maneira pelo qual foi conduzida foi desnecessária porque você deu armas para o seu adversário atacar você. E falando em termos de danos ao adversário, eu acho que não foi gerado nenhum dano na Fátima, assim, um dano real na Fátima, porque eles utilizaram justamente a manifestação para dar uma virada na chave e na narrativa e falar, na verdade são esses negacionistas aqui que não querem aceitar a autonomia do IDEMA. O IDEMA tá fazendo a parte deles. E olha o que eles quiseram vir fazer aqui, vieram fazer baderna. Então eu acho que nessa confusão toda faltou um acerto na comunicação da prefeitura e o governo do estado claramente está fazendo politicagem, só precisou de um pouco mais de inteligência para saber explorar tudo isso. Lembre-se que no final do dia política é guerra e não dá para jogar brincando com essa galera. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até o final, deixe seu like, se inscreve se não é inscrito, aguarde-se até a próxima e valeu!